A paz de Cristo para todos. Bom, gente, hoje eu resolvi compartilhar um pouquinho do que eu tenho passado, do que eu já passei por todos esses anos, pela minha luta com o câncer. E hoje eu vou aqui compartilhar com vocês um pouquinho. Tá um pouquinho vermelho assim, porque tá no final da tarde, o céu tá lindo e tá ficando meio vermelho em mim. Bom, gente, eu vou começar a contar para vocês. Meu nome é Viviane. Tenho 36 anos, sou mãe de 3 filhos maravilhosos, da Rebeca, do Miguel e do Lucas. Sou esposa do Júnior, que é líder dos jovens da DEVEC Iguaba. Nós somos membros da DEVEC Iguaba Grande, que fica aqui no Rio de Janeiro. E hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho do meu testemunho. Vou tentar ser breve o máximo possível, para não ficar um vídeo longo. E espero que o que eu venha falar aqui venha tocar um pouquinho no coração de vocês. Bom, gente, vou começar pela minha infância. Minha infância não foi nada legal, minha infância não foi uma infância normal como de todas as crianças que são aí nesse mundo agora. Uma infância tranquila, uma infância de brincadeiras. Eu não nasci num lar cristão, meus pais sempre foram da macumba. Aos 6 anos de idade, eu fui apresentada num terreiro de macumba, e ali, aquele momento ali ficou gravado em minha mente, o momento que eles fizeram. Eles me botaram no meio do terreiro e fizeram os trabalhos que eles têm que fazer. Dali por diante, o inimigo achou que tomava conta da minha vida, mas ele se enganou mais uma vez. Aí foi passando os tempos, aos 8 anos de idade eu comecei numa igreja evangélica, na igreja metodista ortodoxa, que era do pastor Wilson Mendes, lá em Curitiba, que eu sou de lá, eu morava lá em Curitiba, e comecei nessa igreja aos 8 anos de idade. Eu ia nos cultinhos infantis, ia a alguns cultos, sempre buscando, de alguma forma ou de outra eu estava buscando, mesmo criança eu sempre buscava, e mesmo assim meus pais nunca foram. E eu continuei indo, sempre indo na igreja, sempre indo, e o inimigo fazendo coisas horríveis dentro da minha casa. Meu pai bebia, e quando meu pai bebia, ele voltava para casa totalmente embriagado e sempre arrumava confusão com a minha mãe. Eles brigavam, meu pai batia na minha mãe, na minha frente, e da minha irmã. Essa época a minha irmã ainda morava conosco. Meu pai batia na minha mãe e era aquela luta, minha mãe se escondendo, minha mãe tinha que se esconder para meu pai não bater mais nela. E foram passando anos e anos e a gente vendo isso dentro de casa. Foram lutas, muitas e muitas lutas. Não vou falar que também minha infância 100% foi só isso. Eu fui amada pelos meus pais também. Meus pais me mimavam. Só que mimavam e, de outra forma, aconteciam essas coisas que o inimigo queria na minha vida, né? Aí, com o passar dos anos, o meu pai ficou doente. O inimigo conseguiu colocar meu pai em cima de uma cama, com uma doença que nenhum médico sabia o que ele tinha. Foram várias feridas pelo corpo que ele tinha, que exalava um mau cheiro. Era muito forte o cheiro que ele exalava dentro de casa. Meu pai não conseguia dormir em um colchão normal. Meu pai dormia em colchão de água porque doía o corpo todo. Além disso, meu pai pegou um câncer de próstata também. Foi lutas e mais lutas, um atrás do outro. Aí um dia foram fazer um culto na minha casa. Fazer um culto, não, meu pai deitado, meu pai não podia levantar, aí fomos fazer um culto na minha casa. Só que nesse dia que fizeram o culto lá na minha casa, a minha mãe manifestou na cozinha, porque a minha mãe não gostava de participar. E isso são coisas da minha infância, que eu ainda lembro. A minha mãe manifestou na cozinha, e quando minha mãe manifestou na cozinha, o inimigo veio logo falando: ela está fazendo trabalho para ele morrer. Então, minha mãe fazia macumba para o meu pai morrer. E o inimigo não satisfeito, meu pai foi ficando ruim, cada vez mais ruim, até que um dia meu pai foi nessa igreja, a única vez que meu pai foi, nunca me esqueço. É que eu não tenho a foto aqui, mas eu sei que alguém tem. Meu pai, ele assistiu um culto, esse dia que ele assistiu o culto, o pastor fez o apelo, e ele foi lá na frente e levantou a mão, aceitando Jesus. Aquilo ali pra mim, eu não me esqueço também, era criança, não me esqueço. Só que
o inimigo continuava furioso na minha vida, né? Meu pai se levantou, meu pai ficou bem, meu pai passou por tudo isso. O câncer continuava porque ele tinha que fazer o tratamento. Mas ele se levantou. Aí um belo dia, eu com 11 anos de idade, meu pai, claro que não foi meu pai, eu sei que foi o inimigo que usou meu pai naquele momento, pegou, chamou minha mãe no quarto, deu um tiro na minha mãe e se matou logo em seguida na minha frente. Aquilo ali pra mim foi um trauma que eu carreguei por muitos anos, que me machucava, não me machuca mais, me machucava muito. Naquele dia eu não consegui chorar, eu não chorei, eu não esbocei um choro, não conseguia chorar naquele momento. E todo mundo perguntava por que ela não chora, não caiu uma lágrima do meu rosto. Eu simplesmente fiquei traumatizada, não queria falar com ninguém, as pessoas me perguntavam o que aconteceu, Virginia, o que aconteceu? E eu não falava, eu fiquei calada naquele momento. Aí as lutas vieram, né? Eu, com tudo isso, eu não tinha onde ficar, fui pulando de casa em casa, fui na casa de um irmão, fui na casa de outro irmão, eu fui pulando, ninguém queria ficar com uma garota como eu, traumatizada, quem queria ficar com uma garota assim, né? E é difícil pegar uma criança de 11 anos, cheia de mimo e cheia de coisas para ser criada. Só que nesse momento Deus envia anjos. E nesse momento Deus viu meu irmão Valnir e minha cunhada Cristiane. Eles me pegaram para criar. Foi luta para eles. Minha cunhada tinha 22 anos na época. Não foi fácil para eles ficarem comigo. Mas eu fui criada com muito amor e carinho. Agradeço a Deus muito por isso, que eu fui criada com muito amor. Eles nunca me deixaram faltar nada. Sempre cuidaram muito bem de mim, da mesma forma que meus pais cuidavam. A minha cunhada me ensinou a ser uma mulher, a mulher que sou hoje, uma mulher forte que eu estou sendo hoje. E com tudo isso ela me ensinou a buscar a Deus. E aos 13 anos eu comecei a buscar a Deus verdadeiramente. Comecei a ir para a igreja, eu sentia vontade de buscar a Deus. E com tudo aquilo Deus foi tratando o meu coração. Deus foi tratando as mágoas, Deus foi tratando o que eu sentia, para me liberar o perdão aos meus pais. Eu não sabia o que era o perdão, o que é perdoar. Eu sabia que eu estava com aquela mágoa dentro de mim, mas eu não sabia o que era perdoar. E foi assim, eu ia na Sara Nossa Terra, lá de Curitiba, fui batizada lá. Aos 15 anos eu me batizei. Foi um momento lindo, muito lindo, não esqueço aquele momento, quando eu desci as águas, eu senti verdadeiramente que Deus estava me dando forças para viver, para ser uma nova Viviane, ser uma nova mulher, aos 15 anos. Aí me batizei nas águas, foi lindo, maravilhoso, mas o inimigo ainda não estava satisfeito com tudo que estava acontecendo na minha vida, né? Aí começou a fase da rebeldia, dos 17 aos 18 anos. Uma fase não muito boa para minha cunhada, foi a fase que eu fiquei muito rebelde, eu não queria saber de Deus, para mim Deus não existia. Fiquei rebelde, acabei fugindo de casa, que foi a pior coisa que fiz da minha vida. Fugir de casa, da forma que eu fiz, da forma que tudo aconteceu. Era simplesmente eu chegar e conversar com meu irmão e com a minha cunhada, falando que não estava certo, o que estava me chateando. Mas não, fui rebelde, fui pela cabeça de outras pessoas, e no momento que a gente tá fraca, o inimigo manda um monte de gente para te perturbar. Ele com certeza usou pessoas para falar, vai lá, Viviane, eu te ajudo, faz isso, faz aquilo. E eu acabei saindo de casa. Quando eu saí de casa, fui, não sei para onde, não tinha rumo, não tinha para onde eu ir, fui parar na casa de uma amiga minha, depois fui parar na casa de outra, e fui pulando da mesma forma de quando aconteceu meus 11 anos, que eu fiquei de casa em casa. Até que eu fui morar com a minha amiga Gisele. Só que eu também não aceitava ficar na casa dela. Eu estava numa fase que eu queria ter minha vida, só que eu queria ter minha vida, mas não tinha dinheiro para viver minha vida. Queria ficar na farra, mas não tinha dinheiro para sustentar minha farra. E ninguém teria que sustentar isso. Fiz besteiras demais, de 17, 18, 19. Me arrependo muito, mas Deus já tratou isso comigo. Lá no profundo, Deus já tratou isso comigo.
Aí, como Deus tem um propósito na nossa vida, né? Aos 21 anos eu fui num condomínio em Jacarepaguá, ali na Taquara, e acabei conhecendo o Júnior. Lá, fui numa festa, não sabia quem era ele, e eu estava na pracinha, ele também estava ali, e acabou que a gente acabou se conhecendo e começamos a namorar. Aí fica aqui, fica ali, os dois fora do caminho do Senhor, que depois eu vim descobrir que ele também era da igreja, só que ele estava fora dos caminhos do Senhor. E ficamos nessa, ficando, totalmente errados, dando brechas pro inimigo, fazendo coisas que não era pra gente estar fazendo coisas. O que aconteceu? Acabei engravidando. Com 4 meses de namoro, eu engravidei. Foi o pior momento pra gente. Não pior coisa não, porque minha filha é uma benção. Mas foi um pior momento, porque o Júnior não tinha certeza que me amava. E eu também não tinha certeza que amava ele. Só que naquela bagunça de ficar, acabamos engravidando. Eu acabei engravidando, né? Engravidei da Rebequinha. Aí, só que aquilo pra gente não estava certo. Nós dois conhecíamos a palavra de Deus. E nesse momento vieram as pessoas e falaram, vocês têm que fechar essas brechas. Vocês não podem deixar brechas abertas disso. Vocês têm que casar, fechar esses laços. Aí nós nos casamos no papel, tudo bonitinho, tudo perfeitinho. Rebequinha nasceu, foi lindo, maravilhoso, minha filha nascendo. E com o tempo a gente foi se amando, fomos se gostando. Aí, com o tempo eu vi que o Júnior estava meio estranho. Logo após o nascimento da Rebequinha. Ele começou a me traía com meninas da rua, assim, pegava as meninas na rua, porque era uma coisa que o inimigo sempre fez na vida dele, que é usar mulheres, né? E ele acabou me traindo, eu descobri, aí eu fui e perdoei ele, passou por isso. Aí nós viemos morar aqui em Iguaba, em 2011. Foi em 2010. Viemos morar em Iguaba, eu engravidei do Miguelzinho, 6 anos após, 6 anos após o nascimento da Rebeca, eu engravidei do Miguelzinho. Tive problemas também com o nascimento, com a gravidez do Miguelzinho. Eu errei também com o meu esposo, não tenho vergonha de falar. Eu me deixei seduzir pela internet, fiquei de assunto com uma pessoa pela internet. Neste momento fui fraca, sei que fui fraca, tive um relacionamento pela internet com uma pessoa, meu esposo descobriu. E foi horrível aquele momento. Foi um momento muito, muito ruim pra gente, entendeu? Ele não esperava que eu fosse fazer aquilo com ele, entendeu? Da mesma forma que ele fez comigo, eu não esperava de eu fazer com ele. Mas graças a Deus, Deus nos ajudou e passamos por essa fase tranquilo. E nesse momento, quando o Miguelzinho nasceu aqui em Iguaba, nós resolvemos voltar pro Rio. Aí quando o Miguel fez 1 ano de idade, nós voltamos pro Rio. Voltamos a morar lá no Rio. Só que nesse momento o inimigo também começou na minha mente, atingir a minha mente, com coisas que era para eu me matar, que eu não era feliz. Eu comecei a ver vultos do meu pai dentro da minha casa, eu não conseguia ficar dentro da minha casa, dentro do meu lar. Eu não tinha paz dentro da minha casa. Eu não tinha sossego dentro da minha casa, que aonde eu ia, eu via meu pai. Eu via meu pai sentado na minha cama, eu via meu pai na escada da minha casa. E eu sei que aquilo ali não era meu pai, era o inimigo usando a minha mente. Eu fui mente fraca, o inimigo agiu na minha mente. E por várias vezes eu tentei me matar, tentava cortar os pulsos, fazendo comida, aí vinha o demôniozinho na minha cabeça, vai lá, você não é feliz, corta seus pulsos. Corta, você nunca vai ser feliz, olha a tua vida, olha a tua história. E quando eu botava a faca para me cortar, aí vinha o Espírito Santo e falava, não, minha filha, você vai ser feliz. E eu sempre ouvia a voz de Deus e não fazia, mas o inimigo sempre usou a minha mente, muito, brincava muito. Só que com tudo isso eu comecei a orar em casa e um dia eu senti no coração de visitar uma igreja. Era IADJ, que fica na André Rocha, que agora é a ADVEC do pastor Silas Filho. E eu comecei a ir na igreja. Ia sozinha, não ia com ninguém, ia sozinha. Comecei a frequentar lá e comecei a fazer a campanha. Toda a campanha da quarta-feira da Vitória. E a minha campanha era que meu esposo voltasse para os caminhos do Senhor, porque ele não queria voltar para os caminhos do Senhor.
E foi passando tempo, passou 2 anos, eu buscando Deus e nada do meu esposo querer ir para a igreja comigo, mas eu nunca deixei de buscar, eu sempre fui sozinha, mas eu ia para a igreja. Passou 2 anos, eu engravidei do Lucas. Foi para mim assim, foi um susto, porque eu tomava remédio, minha vida estava totalmente diferente, estava trabalhando, estava com outro aspecto de vida, não estava para voltar a ter um filho. O Miguelzinho era pequeno ainda, Miguel tinha 2 anos, e eu fui e engravidei, acabei engravidando do Lucas. Bom, a minha gravidez com o Lucas foi tranquila, muito tranquila a minha gravidez, eu não tive preocupação nenhuma, o Luquinhas nasceu numa boa, o Júnior nesse momento estava perto de mim, só que logo após o Luquinhas nascer, eu acabei meio que dando uma esmorecida, fui para um carnaval junto com meu esposo, e nesse carnaval meu esposo conheceu uma pessoa e ele acabou me traindo com essa pessoa, com essa menina. Essa menina me conhecia meus filhos, conhecia a minha família toda, frequentava a minha casa. Ele acabou me traindo com ela e ele negava até o último que estava com ela, negava até o último, até que um dia eu peguei um vídeo dos dois. Mas assim, para todos que eu contava na época que ele tinha feito comigo, todos falavam para mim, se separa dele, ele não tem jeito, teu esposo não tem jeito. Vai ser sempre assim, a tua vida vai ser de traições, a tua vida toda vai ser assim, você vai ser infeliz, se separa dele. Mas eu creio num Deus que faz mudar as coisas. Ele muda a história, ele muda as pessoas, só basta a gente querer. E nesse momento eu não me esmoreci, não. Eu chorei aos pés do Senhor, chorei, mas chorei muito. E um dia eu cheguei para ele e falei, Júnior, você quer voltar ao nosso casamento? Você quer nosso casamento de volta ou não? Ele falou que queria. Eu falei, então você vai ter que voltar para a igreja comigo. Ou você volta para a igreja ou o nosso casamento acaba aqui. Eu fui forte nesse momento, que eu podia muito bem não... Acabou, eu não quero mais não, chega, eu tô com 3 filhos, acabou minha vida. Não, mas não acabou minha vida não, minha história não é para acabar ali. Aí um dia ele foi numa quarta-feira comigo, dia 2 de setembro. Ele pegou e foi comigo na IADJ. E no momento que na igreja ali tem umas escadarias. E no momento que meu esposo estava subindo aquelas escadas ali, o Espírito Santo tocou no meu coração e falou assim, pega na mão dele. Aí eu fui e peguei na mão dele, mesmo com raiva, que assim no fundo, toda mulher assim. Eu fui e peguei a mão do meu esposo naquele momento, segurei a mão dele. E quando eu entrei na portaria, ele largou minha mão e ele começou a chorar. O Espírito Santo envolveu ele de uma forma tão linda, que ele falou assim, que viu 2 anjos vindo do altar, vindo buscar ele ali atrás. E virou para ele e falou assim, eu só estava esperando esse momento. Pra gente aquilo ali ficou marcado para sempre. Que a partir daquele momento Deus mudou a história do meu esposo. A partir daquele momento Deus mudou a história da nossa vida. Foi lindo o que Deus fez. E tem uma frase que eu guardei, que até eu vou ler aqui para vocês. Nos momentos mais difíceis e escuros da nossa vida, a atitude mais sensata é confiar em Deus. E eu sempre confiei. Foram muitas campanhas até meu esposo voltar aos caminhos do Senhor. Foi linda a volta dele. Para mim aquilo ali foi maravilhoso. Eu vi que eu teria o meu esposo novamente, que a minha oração teve valor, que as noites em claro orando, as noites em claro buscando a Deus pela vida do meu esposo, as campanhas que eu fiz, eu vi que deram resultados. Aí, hoje nós estamos há 16 anos juntos, a honra e glória do Senhor. Estamos felizes, graças a Deus, estamos servindo a igreja, a DEVEC Guaba Grande, somos membros de lá do pastor Rodrigo e estamos caminhando ainda. Mas para quem acha que as minhas lutas acabaram aí, que hoje eu estou tranquila, hoje eu estou na paz de Deus, está enganado. Agora em julho de 2019, eu comecei com um sangramento muito fora do normal, de um período menstrual de uma mulher. Comecei um sangramento com pedaços, sentia fortes dores na minha barriga e com o tempo eu fui procurar um ginecologista. Dia 16 de agosto eu procurei uma ginecologista e no momento que ela foi fazer o toque em mim, eu comecei a sangrar muito, mas sangrar que parecia que tinham me cortado
e começou a sair muito sangue. Aí ela pegou, como toda médica virou para mim e falou assim: você tem 90% de chance de estar com câncer no útero. Não vou enganar vocês, aquela palavra me doeu, mas doeu muito forte. Foi como se tivesse pegado uma faca e enfiado no meu coração. Mas foi mais um momento que eu não chorei ali, naquele consultório. Eu não chorei para ela, não mostrei tristeza, não mostrei nada. Fui, fiz os exames que ela me pediu, biópsia, tudo, tirei os pedacinhos do útero que ela tinha me pedido e levei para o consultório, para o laboratório. Quando eu entrei no carro com meu esposo, ali sim que foi o momento de eu desabar. Ali foi o momento que eu chorei, mas eu chorei muito. E em todos os momentos, o meu esposo nunca me deixou para baixo. Ele sempre me colocou para cima. Ele nunca falou: amor, vai passar. Não, ele falou: não fica triste, levanta essa cabeça, nós vamos vencer. Nós já vencemos tantas lutas que essa vai ser mais uma que nós vamos vencer. E me deixou chorar, que eu falei: só me deixa chorar. Aí chorei tudo que eu tinha que chorar. Só que o inimigo fica na tua cabeça. Ele fica agindo na tua mente, falando que você vai morrer, que você é um tipo de câncer que te mata, você vai ficar fraca, e fica falando um monte de coisas. Aí, mas eu sempre confiante em Deus. Fui fazer os exames, achando com aquela confiança em Deus que não ia dar nada, né? Mas nós não sabemos quais são os propósitos de Deus para a nossa vida. E quando eu peguei os exames, todos deram positivo para o câncer. Eu chorei muito, mas não chorei na frente de pessoas. Eu chorei no meu quarto, eu chorei para Deus, eu chorei: Deus, eu não aceito isso na minha vida. Eu não acredito, Deus, que eu possa estar com esse câncer, eu não vou estar com esse câncer, eu não estou com esse câncer. E comecei a buscar a Deus. Mas aí, com a palavra de Deus, né? O inimigo esquece que nós servimos a um Deus vivo. O inimigo esquece que não é qualquer coisinha que ele vai derrubar quem tem promessa. E eu tenho promessa, eu sei que Deus tem uma promessa na minha vida. Eu creio que Deus tem uma promessa na minha vida. Não sei se é através desse vídeo que eu vou tocar em pessoas, que um pouco do meu testemunho vai falar com um pouco de pessoas. Eu não sou de falar em vídeo, quem me conhece sabe como eu sou tímida para estar aqui gravando esse vídeo, não era para eu estar gravando. Eu tô para gravar esse vídeo há muito tempo, mas estou aqui gravando um vídeo para vocês. Desculpa a forma de estar gravando, não sei gravar, não tenho experiência em gravar vídeo. E foi isso. E continuando, logo após eu pegar meus exames, a médica me encaminhou ao INCA. Aí eu fui ao INCA ali da rodoviária, o INCA 1, e dei entrada nos meus exames para começar químio e radioterapia.